Boa noite, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja em suas vidas. Mais um dia na presença do Senhor, né? Mais um dia, hoje é dia 15 de outubro de 2025. Estamos a 522 dias do término da geração da figueira, né? Muita coisa acontecendo, muita coisa aí, né? Nós estamos vendo. E agora é 21 horas e quase 10 minutos, né? Eu tô com o meu celular aqui atualizando, então tô sem como ver. Shalom, Viviane. Que a todos sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. Não repare que meu olho hoje tá meio estranho, porque eu tô alérgica do olho. Eu não sei se eu fiz alguma coisa e passei a mão no olho, não sei o que deu, mas tô alérgica hoje dos olhos. Paz do Senhor, Miriam Gonçalves, Shalom, Simone. Então, meus irmãos, muita coisa aí, né? Como todo dia a gente já sabe que tá acontecendo, né? E com isso tudo a gente começa a ficar cansada, não fica? Shalom, Poliana. Vocês não ficam cansados de ver tanta coisa acontecendo, tanta coisa, né? Tanta notícia, né? E a gente sente assim, parece que o clima tá pesado, né? Parece que nós estamos com peso nas costas, não é verdade? E a gente vê aí, né, o nosso país de ponta cabeça, né? Um país tão bonito, né? Sendo saqueado. Boa noite, Rosane. Shalom, Vanise. Dá dó, né, de ver o nosso país, da situação que tá. Shalom, Andréia. Dá pena de ver, né? Um país tão maravilhoso, um povo bom, né? O povo brasileiro é um povo bom. Vocês sabiam que o povo brasileiro é o povo mais hospitaleiro do mundo? No Brasil, né? As pessoas chegam aqui, todo mundo se preocupa. É verdade, não se consegue nem acompanhar mais tudo, é verdade. No Brasil, irmãos, as pessoas chegam aqui, elas são bem recebidas. Eu vivi na Costa Rica, na América Central, e lá também é do jeito daqui. O povo, um povo carinhoso, um povo amoroso, sabe? Um povo amoroso, como o Brasil, E a gente fica vendo, né? Parece que passou um caminhão em cima de... É verdade, verdade. É isso que nós vamos conversar hoje. E a gente tá vendo aí, né? Tudo acontecendo, né? Da maneira mais terrível possível, né? Homens, filhos de Belial, né, tomaram conta do nosso país, né, estão aí trazendo guerra para nossa nação, porque vai vir guerra, né, a gente sabe que os Estados Unidos não tá aí com esse monte de navio, esse monte de avião aí, né, nos países em volta da Venezuela, só por causa da Venezuela, claro que não, paz do Senhor, Denise. Isso aí é para nós aqui também, né. No momento que a gente está vendo, né, parece que é para libertar o Brasil, né? Mas não é. Satanás, ele é astuto, né? Ele ocasiona uma situação de desespero, né? Shalom, Sandra. Aí ele vem com a libertação, entre aspas, mas não é libertação, na verdade, é uma armadilha para prender mais ainda, né? Uma armadilha para se prender mais ainda o povo. Isso tudo desgasta, porque nós somos seres humanos, né? Nós somos, como é que diz? Vivemos aqui, né? A senhora sabe que os brasileiros têm muita facilidade de aprender a falar outros idiomas. Sei, com um sotaque muito bom, sei disso. Sei, eu morei na América Central, eu fui para lá, eu não falava nada em espanhol. E o pessoal perguntava onde que eu tinha aprendido espanhol. Aprendi com eles na rua. Meu ex-marido, ele falava inglês, ele falava espanhol e falava mais outra língua. O francês, ele começou a falar aprendendo na rua com o povo. Uma facilidade incrível para aprender. Boa noite, Lucilene. Quando eu fui morar lá, eu nunca fui fã de inglês, né? Nunca gostei muito da língua inglesa. Mas os meus vizinhos, a maioria eram missionários ingleses, americanos e ingleses. Então a gente conversava em espanhol, né? Eles tinham que praticar, então a gente conversava, né, ali em espanhol
E às vezes eles falavam alguma coisa em inglês, né? E a gente começava a aprender, né? Para entender. Mas o brasileiro, ele é muito... E outra coisa, o brasileiro é o povo mais trabalhador que tem. Dizem que o brasileiro é folgado, né? Shalom, pastor Luiz. Boa noite, Alberto. Dizem que o brasileiro é folgado, né? Não é. O brasileiro é o povo que mais trabalha. Tanto que os países que buscam trabalhadores, eles buscam os brasileiros, né? Buscam os brasileiros, porque o brasileiro ele trabalha. Ele não, como é que diz? Ele não fica de braço cruzado. Interessante que o Brasil está dando trabalho para quebrar. O Brasil está dando trabalho para quebrar. Você sabe por quê? Porque o brasileiro é empreendedor. O brasileiro sabe se virar, entendeu? Por isso está dando trabalho deles quebrarem o Brasil. Até o Senaqueribe está tendo trabalho de quebrar o Brasil. Aumentando imposto, um atrás do outro, né? Tirando dos agricultores o financiamento, né? Quantos no Rio Grande do Sul estão se matando, né? Entendeu? Eles preferem brasileiro. Quantos aqui no Sul estão se matando? Boa noite. Não, acabei de começar. Igreja Somos Nós. Paz, doutor Ivânio. E quantos estão aí na terra do doutor Ivânio mesmo? Tem muita gente se matando, muito agricultor se matando. Entenderam? Porque sabe por que eles estão se matando? Porque eles têm vergonha. Eles estão, do desespero, levam eles à morte, né? Isso tudo tá na conta desse Senaqueribe aí. E ele veio para quebrar o país, mas eles não estão conseguindo quebrar o país, porque mesmo com tudo isso, a arrecadação é altíssima. Por quê? Porque o brasileiro, ele sabe se virar. O brasileiro sabe se virar. Ele é empreendedor natural, né? É a tribo de Azer, né? Nós temos a bênção da tribo de Azer no Brasil. Se você olhar isso, você olhar lá quando Jacó dá a bênção para os filhos dele, você vai ver Azer, que Azer ia ter produção de alimentos. Azer ia alimentar a mesa de reis. O que o Brasil faz, meu irmão? A nossa terra é próspera por natureza. E com o povo trabalhador, o que acontece? Empreendedor alimenta a mesa de reis. Você sabia que, em vez dos queijos suíços ganharem concursos, quem ganha os concursos são os queijos do Brasil? Você sabia disso? Eles adquirem a dívida para plantar e não conseguem exatamente por causa do que eles estão fazendo um jeito deles não conseguirem pagar, né? A verdade é essa, eles estão fazendo um jeito de não conseguirem pagar. Isso tudo, irmãos e irmãos, está na conta, está no caderninho de Deus. Jesus vem vindo aí. Jesus vem vindo destruir aqueles que estão destruindo a terra. Está lá em Apocalipse 10, 11, 18. Leia lá para você ver. Apocalipse 11, 18, né? Ele vem vindo para destruir aqueles que estão destruindo a terra. E isso tudo que nós estamos vendo, todas essas injustiças, ocasionam dentro de nós uma sensação muito ruim. E é o que nós precisamos tomar cuidado. Eu estava conversando hoje à tarde com uma irmã muito querida, e ela estava se queixando, né? Que ela estava muito cansada de tudo que ela está vendo, né? Trabalho, tudo, e a canseira do dia, e as lutas da noite, porque queira ou não queira, nós temos uma luta espiritual pela noite. Paz, Rose. Nós temos uma luta espiritual pela noite, porque Satanás, a hora que ele mais trabalha é da meia-noite às 3 horas da manhã. Não sei se você sabe disso, mas é o horário que mais Satanás trabalha para nos destruir. É o horário que você tem visões, é o horário que você tem investidas do maligno, né? O que eles chamam de sono, como é que é o nome? Paralisia do sono, né? Shalom, Joelma, que não é paralisia, aquilo ali é manifestação maligna, tá? Muitas das vezes ele te prende, né? Ele te prende, fica em cima de você e você não consegue se movimentar para lado nenhum, né? Meu irmão, saiba de uma coisa, os seus sonhos são espirituais. Quando você sonha, são espirituais. Não pense que você está sonhando, não, você entra no mundo espiritual. Nós somos espírito, entendeu? Exatamente. Nesse tempo é até difícil de dormir.
Então, eu vim trazer aqui, pensando, né, meditando em tudo que a minha irmã estava falando, eu comecei a lembrar de Elias, comecei a lembrar de Daniel, né, João, Moisés, naquela carga toda de Moisés, né, com o povo de Israel, aquele povo atrevido, um povo que viu Deus fazer tanta coisa, e ainda partiam para cima de Moisés, partiam para cima de Arão, a ponto de Deus ter que abrir a terra para engolir a turma de Corão, né? Acho que é Corão, Coré, né? Porque eles queriam, boa noite, Eliane, eles queriam se fazer, eles queriam ter a autonomia que Moisés tinha, eles queriam ter a glória de Moisés. Mas quem eram eles para ter a glória de Moisés? Invejosos? Meu irmão, Moisés foi criado para aquilo. Moisés foi criado para ser quem ele foi. Elias foi criado para ser quem ele foi. Daniel, do mesmo jeito, foi criado para ter aquelas visões. Ele foi colocado aqui para ter, ele era uma pessoa, eles eram especiais. Entendendo? João era especial, tanto que Jesus falou: que te importa você se eu quero que ele fique até a minha volta? Ele estava falando da visão de Patmos, né? Então, meus irmãos, como disse, eu contei ontem para vocês, o irmão, né? Passar pelo Apocalipse dá trabalho. Passar pelo Apocalipse é exaustivo. É exaustivo. É exaustivo, sim. Principalmente se você quer estar na presença de Deus. Principalmente se você quer fazer a vontade do Pai. Principalmente se você for daqueles que ama a volta de Cristo. Por que fica exaustivo? Porque Satanás quer lutar contra você. Satanás quer fazer você vir abaixo. Satanás não quer que você herde a coroa que você tem para herdar. Então ele vai lutar. O de quem foi o profeta que teve visão de 2 chifres grandes e um pequeno? Daniel. Isso, Daniel. Daniel, se não me engano, Daniel 9, 7 ou 9, eu não me lembro agora o capítulo. Mas, então, passar pelo Apocalipse dá trabalho. Dá muito trabalho. Dá trabalho porque nós temos que estar alertas. Nós temos que estar seguros daquilo que nós lemos. Shalom, Luciana. Seguro da palavra de Deus, lida exatamente do jeito que está escrita, não indo para um lado nem para o outro, entenderam? Nós temos que estar firmados na palavra como nunca, porque no céu, meu irmão, não vai entrar quem faz diminuição da palavra e faz aumento da palavra, não vai entrar. Aquele que diminui e que aumenta não entra no reino dos céus. Está lá escrito em Apocalipse, aquele que tirar um i vai ser tirado dele da vida eterna. E aquele que acrescentar, serão acrescentadas as pragas que está escrito nesse livro. Você está entendendo? Então até isso nós temos que tomar cuidado, para não acrescentar e nem tirar nada daquilo que está escrito aqui. E isso dá trabalho, dá trabalho. E a maioria das pessoas não querem ter esse trabalho. Não querem. Então elas vão para outros lados, né? Church, como que é? Church, né? Church, não sei o que lá. Né? Aí vai um monte de, como é que diz? Porque a assinatura do trombeta parece 2 chifres grandes e um pequeno. Eu tava vendo a assinatura dele depois que você falou ontem, né? Será uma dica? Pode ser, pode ser. Pode ser, eu tava aqui pensando, né? Eu tava aqui vendo algumas coisas dele, né? Ele mandou invadir a Venezuela agora por terra, né? E quer pra si pegar o homem lá, né? E o homem lá começou a fazer estátuas de índio, né? Índios xamã, né? Pra invocar a proteção dos índios. Eu falei, gente, quando vence o tempo do diabo, né? Na pessoa, ele vem pra cobrar, pedir a conta, né? Boa noite, Esther. É incrível como a gente vê as coisas se cumprindo, né? Porque a gente sabe que o tempo do mal tem um tempo, né? São 5, 7... O pessoal que já mexeu com isso sabe. Acho que são 7 anos, né?
São 7 anos de, como é que diz, de malignidade, né, que eles podem fazer. Eu tenho um caso na minha vida que foi feito para eu morrer, né? Foi feito para eu morrer e eu e minhas filhas morremos para que alguém ficasse muito bem de vida. E parece que o pacto desse lado aí tá acabando, né? Então vieram ver se conseguiam voltar aqui, né? Para ver se encerra o pacto, para que eles não morram, né? Mas eu e minhas filhas morramos, né? Mas o Senhor é tão bom, Deus é tão bom que Deus nos liberta, né? Desse tipo de coisa. Mas eles estão lá, estão para pagar o pacto deles. Diz que vai até 21 anos, né? Em alguns casos, e parece que tá fazendo por essa época aí agora. Né? Parece que tem um acordo aí, não sei como é que funciona, mas eu sei de uma coisa, o Senhor já me libertou disso, o Senhor já me deu vida, né? Vida. Irmã Ruth, estamos nos 3 anos da falsa paz. Você tá vendo paz? Você tá enxergando paz ou você tá ouvindo falar de paz? Fala para mim, você tá enxergando a paz ou você está ouvindo falar de paz? Aí é que mora a questão. A Bíblia não diz que vai ter paz. Eu não sei de onde esse povo tirou isso. Eu não consigo entender. A Bíblia não fala que vai ter paz. A Bíblia diz que vão falar de paz. Falar de paz a ONU está falando já faz quantos anos? Já mais de 70 anos que a ONU fala de paz? Mais de 70? Nós vimos aí acordo de paz. E estão lá os homens se matando e Israel já está pensando em voltar a invadir de novo. Entenderam? Porque não entregaram os corpos, né? Não entregaram os corpos. Mas a Bíblia não fala de paz, não fala que vai ter paz. Ela fala que vão falar de paz. Vão falar. Falar é uma coisa, ter paz é outra. Boa noite, Aline. Paz do Senhor. Entenderam? Então, meus irmãos, nós temos que ficar alerta. Nós já estamos no tempo, né? Olha, presta atenção no que eu vou falar para vocês. O pessoal fala muito da semana 70 de Daniel, tá? Boa noite, Edna. Acho que é Edna, né? Acho que é isso mesmo. Boa noite, Patrícia. O pessoal fala da semana 70, né? Mas a semana 70, ela já foi cumprida lá atrás. Ela foi para o tempo de Jesus. Para o tempo de Jesus. Jesus não fala da semana 70. Jesus não abre a boca, você não vê Paulo falar de semana 70. Você não vê no Apocalipse falar de semana 70. Você vê falar de 3 anos e meio. Mais que isso não. Entendeu? Mais que isso não. E você vê Jesus falar do quê? Da geração da figueira. O grande sinal que Jesus deixa para nós, né? Jesus, o Filho de Deus, deixa para nós em Mateus 24, é a semana da figueira, aliás, geração da figueira. Que você vai lá no Salmo 90, exatamente lá para o povo ali de Daniel, até o Messias, né? Até o Messias ser cortado, né? Que vai tudo, né? Vai tudo abaixo, né? Mas você vê 3 anos e meio agora. Mas não fala você não vê no Novo Testamento, né? Jesus ministério, exatamente, pastor, que eu também acho, ministério 3 anos e meio, e agora pode ser que seja os 3 anos e meio agora, né? Mas essa semana 70, ela não é de agora, não. Pois é, eu também acho que é por aí, pastor, também acho, isso aí já foi, não é. A nossa visão, o nosso tempo, nós temos que olhar para a geração da figueira, que lá no Salmo 90, Moisés diz que o homem ia viver de 70 a 80 anos, né? De 70 anos, o que passasse disso ia ser canseira e enfado da carne. Então, a geração que é para nós a partir de Moisés é de 70 a 80 anos. Quantos que você vê viver 120 anos hoje? Você não vê. Um ou outro. É raro, né? Shalom, Patrícia. Mas você vê o povo com 70 a 80 anos já findar. Entendeu? A maioria do povo não passa de 80 anos. A maioria do povo não passa. Alguns passam, por muita robustez, como diz Moisés, né?
Moisés mesmo passou, Moisés viveu 120 anos. Exatamente. Quando chega nos 90 já tá caindo, a pele já tá desmanchando, né? Já tá desmanchando, né? Todo carquilhado, né? Tá parecendo pior que maracujá de gaveta. Entenderam? Então, prestem atenção. Então, a nossa visão tá na semana 70. Ó, o pastor colocou aqui, ó, Jesus, 3 anos e meio, mais 40 dias com os discípulos, 1.260 dias, exatamente. E no mais, 1.290 dias, exatamente, pastor. É isso aí. É isso daí. Essa profecia está cumprida lá, não é agora, não é agora. Agora nós vamos ter 1.260 dias, mas são os 3 anos e meio finais, né? Finais. Ele não diz, vai ser o tempo que o anticristo vai reinar sobre a terra. E agora nós ficamos, né? Apesar de, como eu disse, esse acordo que está aí não é um acordo de paz, não. Esse acordo que está aí é um acordo financeiro, é um acordo que foi negociado muita coisa para chegar no que teve aí. Com certeza devem ter negociado a construção do templo também, a gente não sabe, né? Mas o povo está lá se matando, e Israel já está pensando em invadir de novo. E o Trump já avisou que vai para cima deles, porque o Trump quer a terra limpa. É isso que nós temos que entender. Porque ele vai armar as suas tendas entre o mar grande e o Monte Santo do Senhor, né? Porque se você for olhar, eu estava observando, o templo não é santo. Não, o templo não é santo. Entendeu? Não, eu não vejo o genro do Trump nisso, eu não vejo. Ele não tem a ascensão que o Trump tem. Agora, ele faz parte do esquema. Ele faz parte do esquema. Mas quem está na ponta da lança sendo ovacionado, sendo feito tudo para ele, chamado Rei Ciro do século XXI, é ele, é o Trump. Entendeu? Tem um monte de pastor, meu irmão, aplaudindo tudo. Mas presta atenção, eles não fizeram um acordo de paz, não. Eles fizeram um acordo de cessar fogo para construírem. Acordo de paz vai ser diferente, vai ser a hora que ele estiver pronto para dizer, eu sou o dono do mundo. Vai ser o momento que eu acredito que a ONU vai eleger esse homem. Dentro de 10 nações eles vão eleger, ou eles vão colocá-lo, né? Por que será que ele quis tanto, né? Pois é, Sofonias fala que Gaza será atrasada, ou seja, mal sairá Gaza. Exatamente. O mal sairá de Gaza. Exatamente isso, pastor. Porque o povo vai ser usado para servir, né, pastor? Para servir, né? É exatamente isso. Então, quando você vê, né? Porque aqueles homens ali são amalequitas, né? Eles têm o espírito de Amaleque, né? O espírito de Amaleque. E Deus vai destruir eles. Porque nós temos que entender o seguinte, em tudo isso que está acontecendo, a mão de Deus está. A mão de Deus está olhando os corações, ela está olhando o que está no profundo e o escondido, ele está fazendo juízo através desse povo ímpio todo. Eu não sei se vocês viram, né? Exatamente, Edom. Eu não sei se vocês viram o Trump dizer que ele não vai para o céu. Vocês viram ele falando isso? Mas ele está ajudando muita gente. Ele não vai realmente para o céu, porque o céu não é lugar dele, né? O céu não é lugar dele. Por que ele não é lugar dele? Porque ele não é exatamente como nós. Entendeu? Ele não é exatamente como nós, né? Ele é um ser que não é exatamente como nós. Entra nos meus stories depois, dá uma olhada lá, que eu acho que eu coloquei lá hoje outra vez. Eu já coloquei 2 vezes já. Então, irmãos, preste atenção, isso tudo dá trabalho, né? Pra gente pensar, dá desgaste, a gente chega a suar frio, a gente chega até a passar mal. Tem notícias que eu vejo que eu chego a esfriar. Tem notícias que eu vejo, eu chego a esfriar. E aí, o que o Brasil tem que ver com tudo isso, né? Pois é, o Brasil tem que estar alinhado com eles, né? A América, e eu vi o Bukele, né? Bukele ou Bukele, como você queira chamar, dizendo que eles precisam fazer da América um só país. Vocês viram isso? Na América,
Um só país. Irmãos, é de ficar de olho. Fiquem de olho no Bukele, olho no Trump. Olha, tem alguns aí que nós temos que ficar de olho. Elon Musk, Trump, Bukele. Fiquem de olho nesses personagens do lado de cá. No Macron também. Fiquem de olho no Macron. Pois é, o Bukele, né? O Bukele tá falando que a identidade digital da Europa é a marca da besta. Ele tá falando, entendeu? E também tá falando que ele quer unir todos os países da América Central em primeira mão, né? Fiquem de olho nele. Fiquem de olho nele também. No Macron, não deixe de tirar os olhos do Macron também. Apesar que eu acho que ele é muito pouco, mas ele está aliado com o príncipe da Arábia Saudita no Tratado de Oslo, que é o tratado perigoso. É o tratado onde divide Jerusalém. Entendeu? Porque não é a terra toda, é a divisão de Jerusalém. A divisão de Jerusalém é que é o problema. Exatamente, é o que está na Inglaterra, pastor, exatamente, porque ele falou que aquilo lá é a marca da besta. Ele falou, entendeu? E ele tá batendo em cima, Eu não sei se vocês viram também uma mulher que apareceu aí de um país que não existe, Toranza, né? Acho que é isso, Toranza, Tozara, sei lá como é que é o nome do país. E ela não fala, ele sempre está com... Exatamente, o Macron tá ligado com toda a região dos árabes. Toda a região dos árabes. Entenderam? E nós temos que prestar atenção que o Bukele é um árabe, tá? O Bukele é árabe. Acho que ele é sírio, né? Acho que ele é sírio. Mas é evangélico, né? Agora, não sei se vocês viram que apareceu, eu não lembro que aeroporto que foi. Foi no aeroporto de Nova York, acho que apareceu a mulher que ela não sabe falar inglês, não sabe nenhuma língua do mundo, mas entrou com passaporte, não me lembro como que é, Toranza, acho que é mais ou menos, eu não sei como que é o nome, é mais ou menos por aí. E ela fala de acontecimentos do futuro. O que é aquilo, irmãos? Aquilo é para deixar as pessoas, entendeu? Isso ali, a Terra Santa é indivisível, porque a Terra do Senhor, exatamente, o monte do Senhor, entendeu? Tudo isso. Ali é o umbigo do mundo, ali é o umbigo do mundo. E essa mulher tá aí, né? Todo mundo com medo dessa mulher. Isso, irmãos, são anjos caídos que já estão entrando aí, se passando, fazendo hipnose nas pessoas, entenderam? Então, boa noite, Fernanda. Então, prestem atenção. Nisso tudo, todo esse roteiro que a gente está falando aqui, dá trabalho de pensar, entendeu? Exatamente, Jerusalém é a terra para tontear os moradores da terra. Ela é o, como é que diz? Ela é a, ai meu Deus, como tem uma boa noite, graça e paz, Franci. Tem uma, como é que diz? Tem uma, Senhor, tem uma edição de Bíblia que diz que ela é uma pedra de tontear, né? O senhor colocou aí, terra para tontear, mas ela é uma outra palavra, uma pedra, né? Ela é uma pedra no sapato, né? Das pessoas. Não fala exatamente isso, mas quer dizer isso. Entenderam? Então, todo mundo quer Jerusalém. O Vaticano quer Jerusalém. Os árabes querem Jerusalém. Os judeus têm Jerusalém por natureza, que é deles, né? Os israelenses. E como é que diz? O mundo quer Jerusalém. E o trombeta também quer Jerusalém. O trombeta também quer Jerusalém. E Macron também quer Jerusalém, porque Macron disse que vai tirar Deus do mundo, né? Vai tirar Deus do mundo. Irmãos, fiquem alertas, porque nós estamos a um passo de tudo, né? Isso aí que aconteceu é profético, sim, porque isso aí está começando Daniel 11, nos 2 últimos versículos, são as tendas dele que vão ficar ali, né? Vão ficar entre o Mar Grande e o Monte Santo do Senhor. Vamos ver os próximos passos, que vai ser muito rápido. E quanto ao nosso país, queira ou não queira, eles vão invadir isso aqui. Eu não tenho dúvida disso. O que eu tô ouvindo aqui dos militares, né? Do pessoal que
que mexe com geopolítica, não brasileiros, internacionais. É eminente para essas tropas todas que estão aí no mar, não é só para Venezuela, não. Irmãos, eu morei na Costa Rica, no tempo do Noriega, no Panamá, e eu lembro à noite que os caças americanos atravessaram o céu da Costa Rica em direção ao Panamá. Eles ficaram 20 dias com o som ligado num convento onde o Noriega se instalou, foi se refugiar, ficaram 20 dias com o som ligado, não sei quantos decibéis, para poder tirar o Noriega de lá, e eles pegaram o Noriega. Até hoje não sei o que fizeram com o homem, mas pegaram ele e libertaram o Panamá. E eles não precisam estar com esse monte de fragata, disso, daquilo outro, porta-avião. Não, ali tem coisa maior. Eles sabem que a China pode vir, a Rússia pode vir, apesar que eles tiraram a deles, né? Estão por fora. Mas o Brasil é muito grande. Preste atenção. O Brasil é muito grande, a costa brasileira é muito grande. Esses navios não são para Venezuela, não. Você pode ter certeza disso. Esses aviões não são só para Venezuela. Abaixando a bola do Brasil, a América do Sul está toda na mão deles. Vai ser bom? Aparentemente sim. Aparentemente sim. Depois é que vem a situação. Vai ser uma perseguição aos cristãos, né? Por enquanto ainda estão dizendo bem dos cristãos, né? Mas depois a coisa vai virar. Já ouvi dizer que o Eduardo Mito está sendo treinado e preparado para vir empossado como presidente. Não duvido não, não duvido não. Não duvido nada disso. Porque agora eles vão prender o outro, né? Vão prender o outro por causa das besteiras que ele andou aprontando. Mas é isso aí. Mas eu quero ler aqui com vocês, porque dá trabalho. E a gente tá ficando muitas das vezes sem força, né? Nós estamos ficando sem força. Eu não vou ler tudo, tá? Mas eu vou ler aqui. E quero que você preste bastante atenção. Elias, ele subiu no monte para guerrear, né? Para guerrear contra os 450 profetas de Baal. E vamos ler, vamos ler, né? Melhor, né? Eu vou ler mais rapidinho, tá? Então disse Elias ao povo: só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros, e o dividam em pedaços, e o ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. E eu prepararei outro bezerro, e porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então, invocai o nome do vosso Deus. Presta atenção, isso aqui é uma batalha. Isso é uma batalha. Isso aqui nós estamos passando no dia de hoje. Nós estamos passando nesse tempo, e essa batalha vai ficar pior. Presta atenção. Invocai o vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa essa palavra. O povo estava corrompido por Jezabel. O povo estava corrompido já pela tribo de Dan. O povo estava corrompido já pelo tempo de Jeroboão, né? E agora Jezabel vem para piorar a situação. Uma bruxa fenícia que vem ali para levar o povo de Israel abaixo. E disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós um dos bezerros e preparai o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome do vosso Deus, e não lhe metais fogo. E tomaram o bezerro que lhes dera e prepararam, e invocaram o nome de Baal. Desde a manhã até o meio-dia, dizendo: ah, Baal, responde-nos. Porém, nem havia voz, nem quem respondesse, e saltavam sobre o altar que se tinha feito. Irmãos, isso aqui é uma batalha espiritual. Presta atenção. E sucedeu que ao meio-dia, Elias zombava deles e dizia: clamai em alta voz, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que intente alguma viagem. Boa noite, paz do Senhor, Fatinha.
alguma viagem, porventura dorme ou despertará. Então Elias estava ali esperando, né? Esperando eles se matarem primeiro para depois ele entrar na ação. E eles clamavam em grandes vozes e se retalhavam com facas e com lancetas, e conforme o seu costume, até derramarem sangue sobre si. E sucedeu que, passado o meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjares se ofereceu, porém não houve voz e nem resposta, nem atenção alguma, quer dizer, Baal se foi, né? E os 400 profetas ficaram lá, vendo navios. Então Elias disse a todo o povo, chegai-vos a mim. Irmãos, isso aqui é de tremer o corpo. Você imagina Elias, paz do Senhor, Rita, estando ali, no meio daqueles homens, né, cheios de demônios neles, no meio deles. Ele agora precisa mostrar para o povo de Israel, ele vai mostrar porque ele é a boca de Deus. Ele chamou o povo todo para vir após ele. Então disse Elias ao povo, chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. E reparou o altar do Senhor que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, que simbolizam as 12 tribos de Israel, ao qual veio a palavra do Senhor dizendo, Israel será o teu nome. E Elias ia falando, você imagina o que Elias fazendo tudo isso, ia falando para o povo, ia rememorando tudo o que eles fizeram, tudo que Deus fez por eles. Cada pedra que Elias ia colocando ali, sobre aquele altar, ele com certeza falava o nome de uma tribo e falava o que Deus tinha feito para aquela tribo. Você já parou para pensar nisso? O desgaste emocional, o desgaste físico. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego, ele cavou ao redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Eu calculo que dá mais de 20 centímetros. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e pôs sobre a lenha. E disse, enchei de água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse, fazei-o segunda vez. E fizeram a segunda vez. Era muita água. E disse ainda, fazei-o terceira vez. E o fizeram a terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar. E ainda até o rego encheu de água. Sucedeu, pois, que oferecendo-se as ofertas de manjares, o profeta Elias se chegou e disse, escuta bem, os 450 de Baal precisaram se retalhar, tiraram sangue do seu próprio corpo e nada aconteceu. Elias fez uma pregação, levou o povo a voltar às veredas antigas. Cada pedra que ele punha naquele altar, ele contava a história da sua tribo. Ele contava o que Deus fez no deserto, ele contava o que Deus fez pelo povo de Israel, e que o povo de Israel tinha esquecido do Senhor seu Deus. E ali ele manda encher, encham de água, reguem. Olha lá. Sucedeu, pois, que oferecendo-se as ofertas de manjar, o profeta Elias se chegou e disse, ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo. E conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Ele só pediu, Senhor, olha para a situação, mostra, manifesta hoje que tu és o Deus de Israel. E que eu sou o teu servo e que conforme a tua palavra eu fiz essas coisas. Olha agora, responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então, caiu fogo do céu. Elias não precisou se retalhar. Não, shalom, Leninha. Elias não precisou gritar. Não precisou cirandar. Não.
Ele ali, com as mãos levantadas ao céu, quando ele termina de falar, caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha, e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caiu sobre seus rostos e disse: ó Senhor, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Elias disse: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram mão deles. Os profetas estavam cansados, eles estavam atônitos, fácil para pegar. Boa noite, Suzana. E Elias aproveitou a facilidade e mandou que o povo partisse para cima deles. Lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Ali os matou. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque ruído há de uma abundante chuva. Estava sem chover, 3 anos e meio sem chover. E Acabe sumiu a comer e a beber. Acabe era um mimado, né? Um homem mimado. Um rei mimado que dependia da mulher para dar a última palavra. Como nós estamos vendo aí, né? O que nós estamos vendo a Jezabel brasileira aí, né? Mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra e meteu o seu rosto entre os joelhos. Um homem que viu, aconteceu o que aconteceu. Presta atenção, irmãos. Presta atenção para você entender direitinho a situação. Elias era um profeta do Senhor. Elias viu Deus agir. Deus mostrou para aquele povo que ele era Deus. Ele continuava sendo Deus. Boa noite, Berenice. E agora, Elias estava no Monte Carmelo, com a cara no pó, o rosto entre os joelhos, e disse ao seu moço: sobe agora e olha para a banda do mar. E subiu e olhou, e disse: não há nada. Então disse ele: torna lá 7 vezes. E sucedeu que a 7ª vez disse: eis que uma pequena nuvem, como a mão de um homem, subindo do mar. Uma pequena nuvem da mão de um homem, subindo do mar. Então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te apanhe. E sucedeu que entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e ventos. E veio uma grande chuva, e Acabe subiu ao carro e foi para Jezabel. A mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos e veio correndo perante Acabe até a entrada de Jezreel. Olha isso aqui. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses, outro tanto, como se de certo amanhã a esta hora não pusera a tua vida como a de um deles. O que vendo ele, se levantou, e para escapar com vida se foi, e veio a Berseba, que é Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo do zimbro, e pediu em seu ânimo a morte. O homem que viu o que viu, agora ele pede a morte. Já basta, Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor que os meus pais. Ele não estava aqui se rebelando, ele estava aqui cansado. Ele estava aqui esgotado. Ele estava aqui estafado. Sabe por quê, irmãos? O mundo espiritual é pesado para nós que somos feitos de carne e osso. A guerra no mundo espiritual não é brincadeira. Como disse o irmão que eu contei aqui, dá trabalho. A guerra no mundo espiritual, ela é intensa, ela não para. O nosso corpo, muitas das vezes, está estafado, esgotado. Já não tem mais força para prosseguir. O corpo. E aonde isso afeta? Afeta o espírito. Olha isso aqui. Já basta, Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor que meus pais.
E deitou-se, olha isso, presta atenção nisso aqui. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo tocou e disse: levanta-te e come. Você escutou isso aqui? Ele deitou e dormiu debaixo de um zimbro. Então o anjo tocou e disse-lhe: levanta e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava pão cozido sobre as brasas e botija de água. Comeu e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. O que eu estou querendo trazer essa parte? Meu irmão, presta bastante atenção. Nós já estamos passando por uma situação difícil. Nós estamos, aqueles que estão esperando, eu não estou falando daqueles que não estão esperando a volta de Jesus, não, tá? Eu não estou falando com aqueles que não têm compromisso com a palavra de Deus. Eu estou falando com homens e mulheres que têm compromisso com a palavra de Deus. Que têm compromisso em levar a sua vida a sério para o altar. Que estão levando a sua vida renunciando a sua própria vida por amor a Cristo. Eu estou falando aqui com pessoas que estão renunciando os prazeres da carne para estarem com Cristo, porque sabem que Cristo está voltando. Não só porque Ele está voltando agora, mas porque nós não temos para onde correr, nós só temos um Deus que nós somos fiéis. É o Deus Criador dos céus e da terra. É o Deus de Israel. Então, o que Elias fez quando ele se viu daquele jeito, no desespero? Ele dormiu. Dormir. Por quê? Porque o nosso corpo precisa reabilitar. Quando você dorme, meu irmão, quando você dorme, no momento que você descansa no Senhor, descansar no Senhor também é dormir o sono dos justos, tá? O teu corpo recupera. A sua mente, por mais que você sonhe, mas você está no mundo espiritual. A sua recuperação, entendeu? É mais viva. A sua recuperação não é uma recuperação dolorida. Porque as suas células vão se refazer. E Deus vai fazer todo o intercâmbio celular que precisa. Ele vai melhorar esse intercâmbio celular. Ele vai melhorar tudo que acontece dentro do seu ser. Mas você precisa entender que você precisa descansar. Você precisa dormir de verdade, dormir, deitar e dormir o sono dos justos. Senhor, em paz eu me deito e me levanto, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Irmãos, nós precisamos, eu vejo notícia quase o dia todo. Hoje eu passei, de manhã eu falei, não vou ver nada. Eu vou lá cortar a grama, eu vou tirar amanhã para não ver nada. Eu só vou fazer a oração, fazer a livezinha ou devocional lá no YouTube e vou cortar a grama e vou esquecer do mundo por um tempo para eu poder refrescar minha mente, para eu poder a minha mente não ficar embotada com tanta notícia, com tanto que está acontecendo. Está acontecendo, tá? Eu sou a primeira a colocar aí as coisas que estão acontecendo. Eu não tô tirando o meu da reta, não, meu irmão. Eu não tô tirando a minha vida da reta, não. Eu tô falando aquilo que eu falo para mim. Mas você precisa descansar, você precisa dormir. Você precisa entender que o teu cérebro trabalha melhor com a mente descansada. Exatamente, Luciana, descansar a mente. O teu cérebro vai trabalhar muito melhor até para o entendimento das coisas de Deus. Se a tua mente for renovada. Como é que renova? As células se renovam, os neurônios se renovam. Tá entendendo? Você precisa tomar um chá de noite. Toma um chá de hortelã com erva cidreira. Entendeu? Ora ao Senhor. Senhor, estou entregando a minha vida nessa noite nas tuas mãos. Eu quero dormir o sono dos justos. Porque a tua palavra diz que enquanto eu durmo, o Senhor trabalha por mim. A tua palavra diz, Pai, que se eu entregar a minha vida nas tuas mãos, eu serei mais que vencedora.
E eu estou entregando a minha vida diante de ti. E eu preciso que o Senhor renove a minha energia celular. Que o Senhor renove as minhas forças como renova a força da águia. Que o Senhor faça em mim uma varredura daquilo que está aí dentro, que pode ser uma doença, pode ser o que for, que não chega no lugar. O Senhor tem poder de renovar a estrutura mental, física, porque eu confio em ti. E assim, meus irmãos, nós vamos descansando na presença de Deus. Fez o almoço, limpou a louça, lavou, tá tudo certinho? Dá um cochilo de 30 minutos pelo menos. Um cochilo profundo que renova a tua mente. Não querer engolir tudo ao mesmo tempo, porque não vai dar certo. Você precisa. Elias estava estafado. Matou 450 homens. Viu esses homens se retalharem todinhos para poder o Baal deles mandar o fogo, ninguém mandou. Precisou contar para o povo de Israel de novo as bem-aventuranças de Deus para eles. Precisou reavivar no povo de Israel a palavra de Deus, a Torá outra vez. Isso gera desgaste físico, isso gera desgaste emocional, porque nós ainda estamos num corpo corrompido, nós ainda estamos num corpo que é doente, um corpo que tem pecado. Nós só estamos sobrevivendo porque nós temos um Deus que cuida de nós. E ainda mais nós aqui que estamos sobrevivendo a comida estragada, a comida, como é que diz, os grãos nossos todos transgênicos, ocasionando 1000 doenças para todo mundo. Tá entendendo? Meu irmão, presta atenção. Abre a tua mente para você entender. Começa a descansar. Abraço, Aline. Mas descansa no Senhor sem você se contaminar com o pecado. Descansa no Senhor é descansar no Senhor. Vai fazer uma, como é que diz? Vai plantar alguma coisa no quintal da tua casa. Vai limpar a casa. E louva a Deus limpando a casa. Entendeu? Exatamente, fabricado de milho. Pois é, pastor, tá desse jeito o negócio. Abraço, Aline. Deus te abençoe, minha irmã. Presta bastante atenção. Meus irmãos, nós precisamos aprender a dividir as coisas. Tem um momento do Senhor falar com você. E, inclusive, Deus fala no nosso sono. Deus fala conosco nos nossos sonos. No nosso sonho, na visão da noite. Ou na visão do dia. Dependendo da hora que você, dormir. Tá entendendo? Deus fala. Nós vemos Daniel, Daniel tinha visão e caía duro no chão, de tão forte que era a visão. João também, João desfalecia, precisava o anjo tocar nele para levantar João. Moisés estava desesperado com aquele monte de gente para cima dele, até que chegou Jetro e falou para ele: divide os teus afazeres, senão você não vai suportar. Nós somos homens. Nós precisamos, meus irmãos, também adormecer um pouco. Não é adormecer no espírito, entendam bem. Nós precisamos fazer o nosso corpo dormir. Durma mais cedo. Toma um chá. Evita tomar essas porcarias de farmácia. Quer dizer, evita não tome essas porcarias de farmácia. Porque isso é contaminado. Você precisa estar em forma. Sabe para quê? Para ver Jesus voltar. Você precisa estar em forma para você pregar a palavra de Deus. Que jeito, irmã Ruth? Se a internet vai ser cortada? Mas aí é que tá. O povo vai entrar num desespero tão grande que eles vão procurar. Cadê aquele povo que falava da Bíblia? Cara, onde que eles estão? Porque nós estamos querendo achar eles. É a hora de nós pregarmos para quem está tendo fome e sede de justiça. Agora, como é que você vai pregar se você está doente agora? Como é que você vai pregar para esse povo que vai estar com fome e sede de justiça, que são os últimos trabalhadores das últimas horas de trabalho, se você não está dormindo direito agora?
Nós ainda não estamos na perseguição. Ela já está vindo, mas ainda estamos sendo poupados. Então, durma o sono dos justos. 8 horas por noite, dorme. Terminou de almoçar, vai tirar um cochilo total. Tá entendendo? Para você ter saúde, para você ser o último trombeteiro das últimas horas de trabalho. Como é que a trombeta vai soar se a trombeta estiver doente? Eu falo para você o que aquela irmã falou para mim, que eu já contei para vocês. Quando eu fiquei 3 dias sem comer. E ela falou para mim, Ruth, Deus está mandando dizer para você que soldado ferido não ganha batalha, mas soldado sadio vai ganhar a guerra. E eu ouvi o que ela falou e eu tomei aquele caldo daquela sopa que eu fiz, né? Cheia de... que eu nem lavei as coisas, que a batata tava até com terra, nem sei que jeito que tava. E eu tomei aquele caldo e com aquele caldo eu caminhei. Então, meu irmão, você também precisa fazer a mesma coisa. Você precisa se desentupir da farmaqueia. Presta atenção no que eu vou te falar. Você precisa tirar essa porcaria da tua vida. Faça uma desparasitação no teu corpo. Que isso vai melhorar tudo dentro de você. Tudo, tudo. E vai largando essa porcaria que tá aí. Essa feitiçaria vendida nas farmácias. Vai tirando. Vai colocando aquilo que Deus deixou para nós. As ervas. Porque se você não desparasitar, as ervas não vão fazer efeito em você. Entendeu? Não vão fazer efeito em você. Você precisa desparasitar primeiro. Irmão, se tem uma coisa que eu faço é dormir. Eu durmo a noite inteira. Eu só acordo para falar com Deus e acordo quando a galera aqui quer comer, entendeu? A galera é os 5 gatos e o cachorro, entendeu? Mas eu durmo a noite toda. Às vezes acontece de Deus, como foi comigo antes de ontem, que eu tive um sonho terrível que eu contei ontem para vocês. Entenderam? Um sonho de aviso. Mas isso não é sempre. Lembra do sonho que eu tive? Lá com o anjo, que ele dizia para mim dentro do meu quarto, vocês precisam se preparar para o que está por vir? Isso já tem 1 ano. Agora é que eu tive outro sonho. Entendeu? Não, tem que dormir 8 horas. 8 horas, Suzana, para a gente recompor o cérebro. Sabe por quê, minha irmã? Porque nós estando com a nossa mente tranquila, nós estando com a nossa mente repousada, nós somos capazes de entender a palavra do Senhor. A palavra do Senhor entra no nosso cérebro porque ele está oxigenado, ele está perfeito, ele está recomposto. Nós precisamos que as células do fígado se recomponham, precisamos que o nosso segundo cérebro, que é o intestino, também se recomponha. Tá entendendo? É um conjunto de coisas que vai fazer você mudar, você melhorar. Como é que você vai ser um pregador da palavra aqui, ao vivo e a cores, se você tá cansado, esgotado, estafado, que nem tava aqui, Elias? Você já parou para pensar nisso? Elias estava estafado, desesperado, sem ver sair. Uma mente, meu irmão, perturbada, sem sono. É uma mente que não vê saída para lado nenhum. É uma mente que não consegue ouvir a Deus. É uma mente que não consegue interpretar a palavra de Deus. Entenderam? Nós precisamos mudar de vida. Nós precisamos deixar um pouco isso aqui, ó. Nós precisamos deixar um pouco isso aqui. Eu sei que é difícil falar isso porque a nossa vida está aqui dentro, mas precisamos. Pelo menos 5 horas por dia que você esteja de olho aberto, deixa isso aqui de lado. Deixa isso de lado. E conversa com Deus, fala com Deus, louva a Deus, clama ao Senhor. Você vai ver, meu irmão, o seu corpo se regenerar. Deus, você vai subir na montanha. Você vai subir na montanha, vai arrancar as penas velhas, vai quebrar o bico, as penas novas vão nascer, o bico novo vai nascer e você vai voar lá de cima da montanha, em pleno voo. Você vai planar sobre a situação. Entendeu?
Ruth, tenho pedido em minhas orações para perder meus medos, ansiedade. Você só vai perder os seus medos e ansiedades do momento em que você começar a ler essa palavra do jeito que precisa ler, tá? Ler a palavra de Deus. Colocar as promessas que estão aqui, começar a orar as promessas que estão nessa palavra. E começar a olhar para tudo que está acontecendo da maneira que a palavra está dizendo. Jesus está voltando. E Ele está me chamando para a vida eterna. E eu preciso estar bem para ver Jesus voltar. Eu preciso estar bem, eu preciso me preparar para o reino milenar de Jesus. O reino milenar de Jesus é o reino que você vai ser rei e sacerdote. Sabe, Lorena, seguinte, minha irmã, quando você é um copo, certo? Vamos colocar minha garrafinha aqui. Você é um copo, uma garrafinha, né? A garrafinha tá lá cheio de folhinha, de coisa, de água, né? De repente você vai colocando a palavra de Deus, que é a água da vida, né? Vai colocando lá dentro, vai enchendo a garrafinha. A garrafinha vai transbordar. Ela vai jogar a água que tá suja para fora e vai entrar só água limpa. E assim você vai adquirir, minha irmã, a firmeza para perder os medos e ansiedades. Se eu te contar, Lorena, que eu não gostava do dia, eu morria de medo do dia. Eu me refugiava na noite porque eu tinha medo do dia. Era uma coisa horrorosa. Gente, eu tremia, começava a amanhecer, eu suava frio. Eu suava frio quando o dia ia aparecendo o sol, eu começava a suar frio. A minha vontade era de me esconder debaixo da cama. A vontade que eu tinha era de me esconder debaixo da cama. E foi quando Deus começou a trabalhar comigo. Deus começou a tirar a minha ansiedade. Deus começou a tirar os meus medos. Mulher mais medrosa do que eu, mais ansiosa do que eu, acho que ninguém aqui foi. Eu cheguei num grau tão grande de medo e de ansiedade, que eu chorava sem ter porquê. Eu lembro um dia que eu passei 24 horas chorando sem parar. Chegou a noite, a minha cabeça parecia que ia arrebentar. De tanta dor na minha cabeça. E eu chorava de medo de viver. Mas quando Deus começou a falar comigo que eu estava lutando errado, que eu tinha que lutar contra o que estava fazendo aquilo com a minha vida, que eu perguntei para Ele, o que é que está fazendo isso na minha vida? E Ele disse, são principados e potestades nas regiões celestiais que querem te matar. E ali eu fui entendendo. E ali eu fui absorvendo a palavra de Deus e eu fui vendo que a palavra de Deus são promessas. Quer ver uma coisa? Vamos ler o Salmo 23? Quer ver? Vamos ver a promessa de Deus para a nossa vida no Salmo 23. Os salmos todos são promessas, né? Todos são promessas. Mas olha aqui o que o salmista diz. O Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Isso é promessa. Deitar-me fazem verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Isso aqui, meu irmão, é tranquilidade na alma, tranquilidade na paz, em meio à guerra. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, os caminhos da justiça. Por amor do seu nome, porque ele ama o seu nome. Ele não tem por quem jurar. Ele jura pelo próprio nome dele. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, tu, o Senhor Criador, a tua vara e o teu cajado me consolam. Agora presta atenção, é Lorena, né? Lorena, presta atenção. Preparas uma mesa na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. É para você, Lorena. Certamente que a bondade e a misericórdia seguirão você, Lorena, todos os dias da tua vida. E você habitará na casa do Senhor por longos dias. Entendeu, Lorena?
O que você precisa fazer é fazer com que esse Senhor e pastor seja na sua vida, totalmente, integralmente. Não é da boca para fora, é de dentro. Você tem que enraizar isso aqui dentro de você. Olha que coisa linda o Salmo 1. Dá uma olhada nisso aqui, Lorena. Presta atenção. Bem-aventurado a Lorena, que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Você tá desse jeito, Lorena? Tá desse jeito? Antes, a Lorena tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei, você, Lorena, medita de dia e de noite. Pois você, Lorena, será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo o que você fizer, Lorena, prosperará. Mas os ímpios, Lorena, não são assim, mas eles são como a moinha que o vento espalha, a palha, né? A palha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Mas presta atenção, porque o Senhor conhece o teu caminho, Lorena. Ele conhece o teu caminho. Então, se você buscar ele, você vai ser como árvore plantada junto a ribeiros. Mas o caminho do ímpio perecerá. Você só tem que absorver essa palavra. Você só tem que fazer essa palavra entrar no teu coração. Você tem que se encher da palavra. Irmã Ruth, eu não tenho tempo de ler. Põe para escutar. Escuta. A palavra de Deus diz, lá em Apocalipse, bem-aventurado aquele que lê e escuta dessa palavra. Está escrito lá. Bem-aventurado aquele que lê e escuta. Então você pode ler e você pode escutar. E você será como árvore plantada junto a ribeiros. Só tem um detalhe. Não sente na roda dos escarnecedores. Não esteja no meio dos ímpios. Tenta ter uma vida com Deus. Viver com Deus é tudo que nós precisamos. Nós não precisamos de mais ninguém. Nós precisamos ao Senhor. E o Senhor é aquele que ele é tão bom que ele começa a colocar na tua volta aqueles que com coração sincero estão aguardando a volta de Jesus. Aqueles que com o coração sincero estão buscando a redenção. Tudo isso que está acontecendo não é para nos deixar nervosos, não é para nos deixar impacientes, não. É para nos deixar confiantes que a nossa bendita esperança está chegando. Ela está vindo aí. Está vindo aí. E você vai estar preparado para isso? Por isso nós precisamos, quando dormir, falar para o Senhor, Senhor, em paz eu vou me deitar, em paz eu vou me levantar, porque só Tu, Senhor, me faz habitar em segurança. E sabe o que acontece? Os anjos do Senhor estão ao teu redor cuidando do seu sono, né? Tá cuidando do seu sono. Entendeu? Ela cuida de você. Minha irmã, se eu te contar as coisas que eu já passei, e eu tô aqui inteira, tá? Inteira. Era para eu estar debaixo da terra. Eu estou inteira louvando o nome do Senhor, com a alegria de poder saber que eu sou escolhida para a vida eterna. Com a alegria de saber que o Senhor me chamou para a vida eterna e que eu tenho prazer em estar vivendo o Apocalipse. Eu estou tendo prazer de ver as profecias se cumprindo e de ver tudo acontecendo e o Senhor dizendo para nós, eu vou cuidar de vocês até o fim. Não desista, eu estou com vocês. A alegria do Senhor é a nossa força. Entendeu? Que você possa, minha irmã, ficar na gloriosa paz do Senhor. Que essa palavra possa ter penetrado no teu coração. Que você possa confiar no Deus que nos avisou o fim desde o princípio e que nos separou para a vida eterna. Entenderam? Vamos orar então? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos diante da Tua presença, te louvando, bendizendo o Teu nome, te agradecendo, Senhor, porque somos mais que vencedores em Cristo Jesus.
Te agradecendo, Pai, porque em Ti nós temos a certeza que se formos fiéis, estaremos contigo diante da face do Teu Filho. Pai, eu te peço nesse momento pela vida dos meus irmãos que aqui estão. Te agradeço, Senhor, pela vida da Lorena que está aqui, Pai, que Tu possas abençoar a vida da Tua filha, que Tu possas, Senhor, olhar para ela e que ela possa ouvir a Tua palavra e saber que essa palavra é para nós nos regozijarmos e para nós tirarmos os nossos medos, para nós tirarmos as nossas ansiedades, para nós estarmos vigilantes, atentos e alegres, porque Jesus está voltando. Senhor, eu te peço por todos os meus irmãos que têm pedido oração. Todos estão aqui, mas eu estou muito cansada, não vou falar agora. Mas o Senhor sabe o que está aqui registrado. Todos aqueles que não pediram, mas estão precisando de oração. O Senhor conhece a cada um. O Senhor sabe, Senhor, o profundo e o escondido de cada filho teu. As necessidades das casas. Tu sabes, Senhor, aquele que precisa pagar o seu aluguel. Está com o seu aluguel atrasado. E está desesperado por causa disso. Pai, eu te peço em nome de Jesus. O Senhor é o Deus da provisão. Cuida do teu filho, cuida da tua filha. Te peço por aquele que a despensa da casa está diminuindo. Que a tua mão de poder, Senhor, faça o teu anjo ir lá na despensa da casa do meu irmão, da minha irmã, aumentar os víveres dentro dessa despensa. Pai, porque nós vamos começar um processo que nós precisamos confiar em Ti. Nós vamos começar um processo em que nós vamos viver da fé e pela fé. E eu te peço em nome de Jesus, manda os teus anjos na casa dos teus filhos, guardar, cuidar e colocar a prosperidade lá dentro. O que é a prosperidade? É a falta de necessidade. Nós te louvamos, Senhor, te bendizemos por esse momento que nós estamos falando da tua palavra. Te agradeço, te louvo no nome honrado de Jesus de Nazaré, que vive não só por hoje, mas para toda a eternidade. E nós viveremos com Ele e seremos reis e sacerdotes com Ele. Te agradecemos, Senhor, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém e amém. Meus amados irmãos, fiquem na gloriosa paz do Senhor. Que o Pai abençoe a todos, em nome de Jesus. Firmes e fortes, hein? Não perca o sono, durma, descansa no Senhor, entendeu? Para que a tua mente possa raciocinar, para que a tua mente possa receber o Espírito Santo falando com você, entendeu? E você tenha certeza do que Deus quer para a tua vida. Mente cansada fica complicado, mas uma mente limpa, uma mente descansada, Deus age. Amém? Fique na graça do Senhor, que o Pai abençoe a todos em nome de Jesus. Amém e amém.